Oi, eu sou Isadora Ferreira e você está assistindo a mais um episódio de Sabedoria de Rua. No episódio de hoje eu queria trazer um pouco a questão dessa dificuldade que a gente tem de admitir o nosso lado B. Eu vejo aqui no consultório, nos atendimentos, que muitas pessoas estão presas numa narrativa de manterem a posição do personagem bonzinho. E muitas vezes nesse personagem bonzinho, elas se percebem escorregando para uma posição de vítima, uma posição sem força, sem poder, sem voz, uma posição onde elas não conseguem crescer na vida. O problema com isso é que conforme o tempo vai passando, mais você vai se podando da arte de usar aquilo que você tem de melhor para conseguir aquilo que você quer. E cada vez mais você vai ficando à mercê e refém de uma vida medíocre. Eu percebi que existe uma coisa que tem a força e a capacidade de chamar a gente para o mais. Existe uma força que nos convida a ir atrás do que a gente quer. E eu percebi que essa força pode ser de vários tipos. Para algumas pessoas, por exemplo, é o convite a ter mais. Para outras pessoas é o convite a ser mais, a brilhar mais. E para outras é o convite de poder mandar mais. Só que as pessoas que sentem esse chamado também sentem que se elas extrapolarem nisso, elas vão cair num lugar de ingratidão, num lugar de futilidade, num lugar de opressão. E ninguém quer isso. Então, as pessoas acabam optando por ficarem num lugar neutro e medíocre. A questão é que existe um outro jeito. Em vez de se chicotear por ter esses anseios e tentar bloquear esses desejos fortes de querer mais, de ser mais, de mandar mais, existe uma outra solução. Eu entendi que se ao invés de ficar preso num desejo só, num só enredo, a gente tiver coragem de dar vazão para o nosso vilão ou vilã interno, a coisa muda completamente de cenário. A partir do momento que a gente consegue integrar não só um aspecto de competência para mandar mais, mas também uma autoestima para ser mais e também um apetite por se sentir merecedor e querer mais, de repente uma mágica acontece aí nessa mistura de alquimia e de repente as pessoas que tinham tendências à opressão agora se tornam líderes. As pessoas que tinham tendências à futilidade se tornam figuras de exemplo. E as pessoas que tinham uma ambição sem limites e uma falta de gratidão com o passado se tornam exemplos de que nós podemos sim alcançar o que a gente deseja. E tudo isso não se trata só de, sabe, aquele discurso querer é poder, vai, você consegue. Não, muito pelo contrário. Você não vai conseguir sozinho fazer essa jornada se você tiver totalmente hipnotizado por um desejo só. Mas você vai conseguir desdobrar toda a força do seu personagem interno, do vilão ou da vilã interna. Se você conseguir bancar que um desejo só é pouco, mas se você unir todos os desejos, se você conseguir fazer a junção de ter uma autoestima saudável, se sentir merecedor e ir atrás, e depois de fazer isso você ainda conseguir sustentar uma competência para fazer e liderar, aí ninguém te segura. No treinamento do Alpha Mirror, um dos símbolos é o espelho. E eu convido os alunos a olharem para esse espelho e pedirem para esse espelho revelar qual que é o personagem interno
que comanda no subconsciente a vida de cada um deles. E as respostas são as mais variadas e mais interessantes. Às vezes aparece um soldado, às vezes aparece um anão, princesa de um conto de fadas, a medusa, o vazio, um vulto de luz, um herói. São tantas coisas, e quando a gente descobre qual que é esse personagem que rege a nossa vida, e principalmente o que esse personagem deseja lá no âmago, isso faz toda a diferença. Agora eu quero saber de você. É claro que em estado mental beta, a sua resposta não vai ser tão fiel como se você estivesse respondendo em estado alfa. Mas, mesmo assim, a intuição é muito sábia e a informação vem à tona para a consciência quando a gente faz a pergunta certa. Então agora feche os olhos. Imagine um espelho na sua frente e faça essa pergunta para você mesmo. Espelho, por favor, me mostre quem sou eu nessa vida. Agora, os melhores comentários acontecem diretamente lá no site, como você sabe, no isadoraferreira.com. Então corre lá, deixa seu comentário logo abaixo desse vídeo e me responde qual foi o personagem que apareceu no seu espelho, para a gente poder decodificar aí qual que é a sua maior sombra, apetite, vaidade ou poder. Te encontro lá. É isso por hoje, muito obrigada por assistir. Te desejo todo o autoconhecimento do mundo, assim como alegria e coragem para encarar os desafios do dia a dia, porque é o único jeito, né, minha gente? Um abraço quentinho no coração e até a próxima.